Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Parece que o atual governo resolveu começar na prática a reforma da Previdência. E o primeiro alvo foi o público mais vulnerável e o que ganha menos, os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares. A medida provisória 871, que muda as regras de concessão dos benefícios pagos pelo INSS, penaliza principalmente os trabalhadores e trabalhadoras rurais. É assim que pensa o deputado Heitor Sul, do PSB do Rio Grande do Sul. Ele é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Segundo ele, com a justificativa de combater fraudes previdenciárias, o governo alterou diversas regras de concessão de benefícios, como o auxílio reclusão, a pensão por morte e a aposentadoria rural, e prevê a revisão de uma série de benefícios concedidos pelo INSS. O deputado é radicalmente contra a medida provisória e está aqui para explicar as razões dessa posição. Deputado, diante do que eu li, quer dizer, que eu tomei conhecimento aqui, superficialmente, é claro, não me aprofundei, mas dá para perceber claramente aqui uma tentativa de atingir a vulnerabilidade da agricultura familiar em relação à grande agricultura, né, dos poderosos, ela é a mais frágil. Olha, Paulo, em primeiro lugar, dizer da alegria de voltar aqui e poder abordar esse tema um pouco mais com profundidade. Mas é importante o nosso telespectador saber que agricultor familiar, trabalhador rural, esse pessoal lá da roça, que não tem férias, não tem 13º, não tem carteira assinada, o telhado da firma deles é o céu, e que de vez em quando cai de lá o que não precisava e faz um monte de estrago na produção. Esse povo da agricultura passou a ser gente, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, com a Constituição de 88. Até então, o agricultor... Largados ao Deus dará. Éramos excluídos totalmente do sistema de previdência social. Em 1971, quando foi criado o antigo Fundo Rural, o homem, aos 65 anos de idade, começava a receber meio salário mínimo de aposentadoria. Dava a impressão de que ele era meio homem ou que trabalhava com uma mão só. E a mulher só tinha direito de receber alguma coisa no caso do óbito do marido. Até então, ela não recebia absolutamente nada. Nos seus documentos, inclusive, que eram poucos, quando muito estava escrito doméstica ou do lar. Não era trabalhadora rural ou agricultora. Essas coisas mudaram com a Constituição de 88. O homem aposentou aos 60 anos com um salário mínimo, portanto, nossa categoria já tem idade mínima. E a mulher aos 55 anos. Desde que comprove a atividade, comprove a contribuição, comprove que efetivamente trabalha e com a produção recolhe o Fundo Rural para a Previdência Social. Agora, o governo quer mudar a Lei 11.213, que é de 1991, que regulamenta a Constituição e começa, você disse muito bem, lhe felicito, a fazer a reforma da Previdência justamente pelos mais humildes, pelos mais pobres. Eu fico me imaginando um trabalhador rural no interior do Nordeste brasileiro, às vezes 5 anos sem chuva, como que ele tem renda? Como que ele tem produção? Não tem, nós sabemos disso. Então, esse tem que ser tratado como um cidadão especial e na Previdência ele é um segurado especial, assim como no Brasil inteiro. Então, nós temos uma dúzia de emendas para reposicionar esta medida provisória 871 para que não se cometam injustiças. Nós não podemos partir do princípio que todos são fraudulentos, os benefícios, de que todos fazem coisa errada, de que todos os benefícios são falsos. Não, muito pelo contrário. E o governo colocou uma cláusula, inclusive, que ele quer excluir os sindicatos de trabalhadores rurais que organizam a categoria, assim como o sindicato dos pescadores organiza os pescadores e atesta que o sujeito trabalha, produz, recebeu provento, teve acidente, se machucou, enfim, tem a ficha corrida de todos eles, de que essa questão fique bem clara.
Sindicato nenhum aposenta ninguém. O que o sindicato faz? Elabora o processo. Chama o cidadão, olha, ontem você fez 60 anos, então vamos montar aqui a papelada, o documento e apresenta tudo. Quem defere ou indefere é o governo, através do seu agente chamado Instituto Nacional de Seguridade Social. E querer excluir o sindicato é jogar o agricultor familiar, o trabalhador rural, o ribeirinho, esse povo todo que faz parte da nossa organização, meeiros, parceiros, arrendatários, que são o segurado especial, a Deus dará. Ou seja, você é cada um para si, Deus para ninguém. Nós queremos mudar isso e queremos que algumas coisas que estão postas aí voltem como estão na lei, funcionam há praticamente 30 anos e que, se tiver uma fraude, se apure. Ninguém é a favor de fraude, ninguém é a favor de forçar barra com relação a essas questões. Agora, deputado, a gente está falando tudo isso, o senhor tocou de leve, mas é bom lembrar também que não existe um Brasil, existem vários Brasis com várias realidades extremamente diferentes. Um agricultor lá do interior do Nordeste tem uma realidade muito diferente de um agricultor do seu Rio Grande do Sul, por exemplo. E dentro do Rio Grande do Sul, nós temos diversos Rio Grande do Sul. Se eu for olhar para aquela região sul do estado, é uma realidade em termos de produção, em termos de área produtiva. Por exemplo, Canguçu é o maior minifúndio da América Latina, com 15 mil pequenas propriedades dentro de um único município. 15 mil? 15 mil. Agricultor familiar, quem lá tem 8 hectares de terra é um grande produtor. Não é um latifundiário. Agora, se eu vou para a região colonial, isto já é diferente. Aí as propriedades têm 25, 30 hectares. Se eu vou para a região mais central do estado, eu já começo a falar nos 4 modos, onde o sujeito não é mais apenas um agricultor, ele é um pecuarista familiar e precisa, portanto, mais terra, que pega a pecuária. Bom, ele já tem 70 hectares. Então, isto também muda. Assim como no litoral o pessoal produz a banana, a hortaliça, que eu não acho na região missioneira. Na região missioneira é o grão. Então, o Brasil é diferente. Santa Catarina é parecido com o Rio Grande do Sul, mas é muito diferente de São Paulo. Porque lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós não trabalhamos laranja, café, enfim. Então, tudo isso precisa ser olhado. Agora, deputado, a gente analisando a questão, de um ponto de vista macro, a gente observa também que o governo insiste em não cobrar dos grandes devedores da Previdência. Todas essas medidas que a gente vê, inclusive o projeto que está sendo anunciado, não toca nisso. Inclusive, ainda no final do governo passado, teve uma discussão muito ferrenha aqui na casa dessa questão. Nós estamos falando da taxa de bilhões, talvez meio trilhão. Se a gente, alguns cálculos chegam a meio trilhão, se for consolidada a dívida desses grandes devedores. Perfeito. Então, por exemplo, nós na agricultura no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, estamos acostumados ao quê? Ao sistema de contribuição. O agricultor vende a soja, vende o gado, vende o leite, a agroindústria faz a nota fiscal, desconta o fundo rural que vai recolhido para a Previdência. E que a partir daí o agricultor comprova a sua atividade e a sua contribuição. Então, não tem benefício sem contribuição. Tem benefício porque teve uma contribuição e uma atividade econômica e que está documentada no papel. Diante dessa realidade que é um tanto diferente em Minas, no Norte e no Nordeste, acho que o governo tem a faca e o queijo na mão para criar as regras. Afinal de contas, é preciso ter benefício? Ok, as pessoas precisam viver, precisam comprar o remédio. Então, como é que a gente organiza isso? Dá para fazer um modelo híbrido, uma coisa para uma região do país, outra coisa para outra? Não há dúvida nenhuma. Inteligência, programa, sistema, nós temos para isso. Os agricultores do Rio Grande do Sul sempre me questionam por que nós aqui, que produzimos bastante, não podemos ganhar mais que um salário mínimo? Porque o sistema hoje é único, não tem essa abertura. Então, acho que se nós formos inteligentes, já que estamos nas vésperas, no advento de se fazer a reforma da Previdência, primeiro, vamos cobrar quem não pagou. Segundo, vamos deixar de isentar setores que estão isentos de contribuição. Terceiro,
vamos começar a fazer a reforma como se faz numa casa, de cima para baixo, não de quem ganha salário mínimo. Porque quem ganha salário mínimo não é quem quebra a Previdência. O regime próprio é que é o grande vilão dessa questão. Deputado, voltando um pouco ao início da entrevista, o senhor falava da questão dos sindicatos. Parece, nessa medida provisória, haver uma espécie assim, de suspeição generalizada de todos os sindicatos, como se todos fossem cometer algum delito. Em princípio, a aparência que dá é essa. É verdade. E nossa Constituição diz de que todos são inocentes até que se prove o contrário, né? E é preciso haver a prova. Então, me parece que o governo Bolsonaro, com a sua equipe de economia, de fazenda, que hoje controla a Previdência, porque nós não temos mais um Ministério da Previdência que cuidava disso, tirou meio que para Cristo o movimento sindical. Eles brigaram muito com as centrais sindicais, brigaram muito com as confederações e parece que o culpado disso são os sindicatos que atuam lá no município, que tem 300, 400 associados, que estão lá com uma sedezinha, uma sala, muitas vezes emprestada à prefeitura, um funcionário, um diretor que passa lá por semana fazendo DAP para o agricultor fazer um financiamento. O governo está totalmente equivocado e as nossas emendas vêm para corrigir isso. Deputado, o senhor acredita na possibilidade de alterar essa medida provisória, considerando-se a correlação de forças que existe nesse momento aqui no Congresso e que, convenhamos, não é muito favorável a isso? Eu estou confiante de que os deputados que conhecem esse assunto com mais profundidade, e eu já ouvi muitas entrevistas deles, eu já falei com muitos deles, vão nos ajudar na comissão especial a criar as mudanças. Do jeito que está, é unilateral, não tem como, é injusto. E lei tem que ser boa para os dois lados, para quem recebe o benefício e para quem o paga. Não pode ter um abismo ali, uma injustiça, uma desigualdade. Eu acho que boas emendas como tem. Eu fiz uma série de emendas, outros deputados protocolaram emendas também, colocando isso tudo na mesa com o presidente e o relator que vão cuidar disso, com a assessoria da casa, nós poderemos chegar a um meio termo. E que isso vai ser fundamental para que não perdure o que está em vigor, inclusive, porque a medida provisória 871 já está em vigor. Deputado Heitor Sul, do PSB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação. A gente continua acompanhando esse tema que é da maior relevância. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.